Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 15 de abril de 2015, é uma quarta-feira. Verbete de número 3.358. Ele tem 5 páginas, 45 logias e 11 máximas. O tema, agente imobiliário interassistencial, que está sendo foi elaborado segundo a especialidade interassistenciologia. Quem redigiu o verbete é o neoverbetógrafo, é o primeiro verbete, né? Edson Corazza. O agente imobiliário, falar sobre o Edson, apresentar o Edson para vocês. O Edson Corazza, ele é brasileiro, natural de São Bernardo do Campo, São Paulo. Ele é graduado em administração de empresas, é voluntário da Conscienciologia desde 1998, docente da Conscienciologia desde 2004 e tenepsista desde 1998. O agente imobiliário interassistencial é a consciência lúcida homem ou mulher na condição de agenciador ou intermediário durante negociação de bens imóveis entre comprador e vendedor, aplicando a teática profissional pautada pela cosmoética. Na pensenologia nós destacamos o holopensene pessoal catalítico da interassistencialidade na intermediação imobiliária, o holopensene pessoal da convivialidade harmônica, o holopensene pessoal da interassistência, os autopensenes focados na interassistência. Na fatologia, a captação do imóvel, a divulgação do imóvel, a verificação da documentação do imóvel, a mediação imobiliária com diligência e prudência, a base intrafísica, a dinâmica das interrelações, o papel da força presencial, a sociabilidade sadia, a convocação para a liderança, a vocação para a liderança, a evitação do bolsão conservantista, o acerto grupo kármico, a tranquilidade íntima de agir apropriadamente, a flexibilidade durante a negociação, as falácias aliciadoras, a carga da convivialidade com os colegas de profissão, a maior qualidade de vida aos interessados e a viabilização do habitat tenepsista. Na parafatologia, nós destacamos praticamente a parafatologia toda, né? A autovivência do estado vibracional profilático, que é bem importante, né, nessa negociação, a sinalética, energética e parapsíquica pessoal, o desassédio enquanto prática diuturna, a assimilação energética inevitáveis, o incremento da autoparaperceptibilidade na manutenção da interassistencialidade e a assistencialidade parageográfica. Nós destacamos também na argumentologia o parágrafo caracterologia e, conforme a conscienciometrologia, o verbetógrafo apresenta 3 classes para a prática da intermediação imobiliária a serem estudadas pela consciência lúcida. Na remissiologia, nós destacamos o agente desencadeador, assistência inegóica, carga da convivialidade, linearidade da autopensenização e mediador. A intermediação imobiliária cosmoética se insere dentre as mais privilegiadas oportunidades interassistenciais, sendo conjuntura ímpar para realizar acertos grupo-kármicos multimilenares. Você considera factível a intermediação imobiliária interassistencial? Já refletiu sobre a atuação do agente imobiliário cosmoético no contexto da interassistência? Na bibliografia específica, o autor contribui com 7 fontes de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe Enciclosapiens, que é composta por Ana Maria Rocha, que está aqui presente com a gente hoje, Marilene Raganinin e Socorro Frazão. Bens, venda, acerto, corretor, mediação, consenso, comprador, profissional, sociabilidade, intermediário, reconciliação, vivenciologia, verbaciologia, argumentação, posicionamento, intrafisicologia, empurroterapia,
intencionalidade, paradireitologia e convívio, pensenidade. Edson, a pergunta de praxe, né, que nós fazemos é o que te motivou a fazer esse verbete e se durante a elaboração do verbete, durante as suas pesquisas, né, se você caíram fichas, como é que foi fazer o verbete também para você nesse tema? Bem, eu já trabalho há muitos anos no mercado imobiliário e já sentia a necessidade deveria de mudar a estrutura de como é feita hoje o trabalho, né, de corretor de imóveis. Então, a proposta minha com essa mudança é a mudança de paradigma, tá? Então, corretor de imóveis do paradigma convencional para o paradigma consciencial, que aí é o agente imobiliário interassistencial. Isso eu acho que seria um ganho para todos, um ganho evolutivo, que além de atuar numa profissão relevante, ele vai estar praticando a interassistência, um passo para a evolução. Muito bem. Vamos agora, então, começar as primeiras perguntas dos teletertulianos. Tem um teletertuliano que ele é assíduo, né, nas tertúlias, só que ele é de Curitiba e hoje ele está te fazendo as perguntas do Chile, viu? Então, ele não perdeu a assiduidade dele. Ao verbetógrafo, Edson, Fatologia, página 17, quarta linha. Como funciona em termos imobiliários a evitação do bolsão conservantista? A evitação do bolsão, né? Muito bem. Então, ocorre o seguinte, vou contar um caso que aconteceu lá na minha empresa. Na hora que eu comecei a montar uma estrutura informatizada para atender o cliente, criou-se um bolsão. Eu tinha muitos corretores na época, 40 corretores, criou-se um bolsão de profissionais contra isso. Para que isso? Fazer o que com isso? Isso estou falando em 91, 92, né? 1991, 92. Para que gastar esse dinheiro? Nós temos fichário. Para que isso? Então, eu tive que ter muito jeito, muita cautela para poder convencê-los que a tecnologia era necessária e nós teríamos um atendimento muito melhor, né? E aí custou um bocado. Teve corretores que foram embora, saíram, não quiseram trabalhar. Eu não vou trabalhar com isso, não aguento uma coisa dessa. Mas os outros que ficaram, 6 meses depois, adoraram essa nova sistemática de trabalho. Então, como que eu fiz? Eu fiz com jeitinho, com calma, e respeitando cada um, e não forçando, porque eu percebi que se eu desse uma ordem tipo militar, ali era debandada na certa. Eles iam todos embora. Então, fui devagar, e consegui fazer essa mudança. Então, desmontei o bolsão, furei o bolsão. Então, às vezes é dentro da própria imobiliária, né? Que tem esse bolsão, né? Dentro. Em Fatologia, página 17, final da 6ª linha. O ato de perder para ganhar. Que reeducação profissional necessita ter para entrar neste ramo de serviços? O ato para... Como é que é? O ato para perder? O item é o ato de perder para ganhar. É um item que você escreveu na 6ª linha. Tá. Agora a pergunta é, que reeducação profissional necessita ter para entrar neste ramo de serviços? Porque perder para ganhar tem que mudar alguma lógica pessoal aí, né? Vamos explicar primeiro o que é o perder para ganhar. Muitas vezes, numa negociação, fecha o negócio, nós não temos como levantar a documentação do imóvel antes. Tem que ter a proposta, né? Aí vamos chamar o proprietário, trazer a proposta para ele, ele traz a documentação. Vamos verificar. Ali tem lá um problema muito sério, que não há como fechar o negócio. Então, o que a gente faz? Fala, olha, infelizmente não vai dar para fazer esse negócio, porque existe um inventário, uma coisa séria, né? Conversando com as partes, então vamos buscar um outro imóvel. O corretor é que não fica contente com isso, por quê? Ele perdeu uma venda, trabalhou e não teve resultado. Agora,
O que precisa para o corretor? Ele precisa de reciclagem, ele precisa fazer cursos, e o entendimento e a compreensão, que aliás é o objetivo também desse verbete, a compreensão para que entenda a situação. Não é só o ganhar. Por que vai arrumar? Ah, mas você podia esconder essa certidão aí que apareceu, sabe? Com problema, esconde ela, deixa de lado. Não, não vou esconder. Vamos jogar aberto, limpo e claro para que ele possa voltar no futuro. E ele permanece, o cliente, com a gente. Porque ele não foi enganado. Agora, por que vão criar uma interprisão e deixar a coisa para frente? Desnecessária, né? Uma interprisão. Muito bem. Em fatologia ainda, página 17, final da 9ª linha. Poderia exemplificar as falácias aliciadoras e as hostilidades presentes nesta profissão? Não, eu acho que todo mundo sabe o que é essas falácias aliciadoras, né? Tem corretor que ele não é profissional. Ele entende como profissional falar demais. Jogar verborragia, né? Aquela que falar. Às vezes eu ficava olhando um corretor atendendo, um cliente lá na recepção, e ficava vendo ele blá, 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 enchendo o ouvido do cliente para não dar tempo do outro pensar. Então, ele achava que com essa falácia aliciadora, ele ia ganhar, ele ia conseguir vender. Pode até acontecer. Aí domina energeticamente a pessoa lá, domina o campo. Na verdade, hipnotiza, né? Porque falando sem parar, você hipnotiza. Exatamente. Não. Então, aí ele acaba levando. E tem outros tipos de falácia. Estou dando um exemplo, mas tem outros exemplos que vão de encontro a essas falácias que não funcionam. Não é essa... Mas tem, assim, alguma fala específica que normalmente a pessoa emprega para... Corretor? Para passar panos quentes. Tem algum jargão assim específico de corretor? Jargão. Tem. Não, mas não tem problema. Hã? Olha, assim, você se não fechar essa venda agora, esse imóvel, vai perder um negócio da hora, uma mosca branca, já tem outro cliente interessado. Isso é uma pérola. Tem alguém que já está quase fechando. E aí bota a pilha no cara para ver se o cara corre com o negócio e ele não vê um monte de coisa. Que a pessoa fica insegura, né? De deixar de fazer o negócio. Mas aí você já falou das hostilidades presentes nesta profissão? As hostilidades. Hostilidades? São presentes nessa profissão. Olha, é o que mais tem, né? É o que mais tem. Veja, o corretor de imóveis, ele não tem salário. Ele vive da comissão de venda. Então, ali é um campo de guerra dentro daquele ambiente de trabalho, a sala de vendas. Né? Não do atendimento, porque atendimento é separado. Né? Então, ali é hostilidade constante, brigas, confusão, e você está sempre intervindo, tentando amenizar a coisa, jogando energia, né? Acalmando o ambiente. E é assim que funciona. A maioria dos escritórios imobiliários aqui no Brasil é nessa forma. O professor Edson, Fatologia, página 17, penúltima linha. Poderia explicar a ajuda para a consolidação da residência proexogênica? Essa pergunta vem de Portugal para você. Tá. Bom, primeiramente, a primeira residência, a nossa primeira morada é o soma, é o corpo, né? É a nossa primeira. Depois você tem que arrumar outra, que é uma casa, um imóvel. Então, ali é que você vai ter um local dinamizado para você cumprir sua PROEX. É ali que vai ter um ambiente apropriado para você poder desenvolver sua PROEX. Nesse sentido, a consolidação da residência proexogênica. Aqui tem outras perguntas aqui. Ó. Professor Edson, Estrangeirismologia, página 17. O que são os ganhos 50-50? Não, 50-50. É uma forma de trabalhar entre os corretores. Um corretor tem o imóvel à venda, né, o cliente, e o outro tem o comprador. Então, vamos fazer meio a meio, a comissão de venda. Então, 6% viraria 3% para cada um, meio a meio, 50-50. Tranquilo.
Pensenologia, página 17, quinta linha. Poderia relacionar os didactopensenes com o tema do verbete? Qual que é? Tudo bem. Na página 17, quinta linha da pensenologia. Relacionar os didactopensenes com o tema do verbete. Não, isso o didactopensene é a forma de trabalhar, de forma didática, esclarecendo, transmitindo conhecimento. E a respeito do que está se comprando, do que está vendendo, do processo de compra e venda. Isso, dentro do trabalho do corretor, naquele momento ali, ele está transmitindo conhecimento, fornecendo informações de forma didática, né? Bem Na verdade, pontual. vocês têm um trabalho bem complexo, porque vocês têm que esclarecer quem está vendendo e esclarecer quem está comprando, isso, né? Exatamente. Você tem a visão, uma cosmovisão, assim, de todo o processo. Do conjunto todo. Enfatologia, de novo, querendo saber sobre o ato de perder para ganhar. Se você quiser falar um exemplo, você tem algum exemplo para dar? O ato de perder para ganhar é rejeitar uma negociação que sabe-se que vai trazer problemas no futuro, né? E perdeu financeiramente, mas ganhou porque atendeu bem o cliente e não vai ficar com interprisão com aquele cliente. Isso acontece muito? Acontece bastante. É? E aí eu alerto, porque durante uma negociação, o cliente comprador deve sempre exigir toda a documentação, as certidões, examinar pessoalmente, porque pode acontecer, é raro, mas acontece, pode acontecer de alguém separar, como já comentei, aquela certidão, tirar aquela certidão com problemas e passa tudo em brancas nuvens. Só que lá na frente vai trazer problemas. Muitas vezes tem uma penhora em cima do imóvel. Nossa, penhora é complicado. Uma penhora, uma carta precatória que vem de outra cidade, uma trabalhista que... Inviabiliza, talvez. Por exemplo, uma carta precatória de outro estado, de outra cidade, não chegou no fórum. Você tira a certidão de lá, ainda não apareceu. Explica para a gente, os pobres mortais, o que é uma carta precatória? É um documento expedido pelo juiz daquele local que pede para que o cartório daquela cidade onde vai ser penhorado o imóvel faça o gravame no registro. Que conste no registro que aquele imóvel está penhorado, não pode ser mais vendido. Entendi. Então, não constou ainda. Se você pega um negócio desse aí, ele compra, está tranquilo e tal, daqui a pouco vem aquele documento, penhora o imóvel dele. E o comprador comprou de boa fé, a imobiliária levou a comissão, escondeu. Mas nesse caso não tem direito de cancelar? Sim, mas aí depende do processo. Mas aí tem que fazer processo. Tem que falar no microfone. Não, tirando certidão aparece. Aí outra pergunta também repetida, mas eu vou te falar para você ver o quanto que reverberou, né, entre os teletertulianos, que é falar sobre as falácias aliciadoras. As falácias falácias vamos colocar na gíria, o blá, 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 que não explica nada, não esclarece nada, não ajuda em nada. Ele não está interessado em atender o cliente e mostrar tudo que é necessário naquela venda, naquele negócio. Só falar, sem acrescentar nada. Agora tem aqui na página 17, terceira linha de baixo para cima. Gostaria que exemplificasse a mentira impositiva. A mentira impositiva é aquela forma de colocação arrogante, sabe? Vamos dar um exemplo. Você vai lá no plantão de venda de um apartamento recém-lançado, e aí você pergunta para o corretor, né? Você está interessado naquele apartamento? Diga uma coisa, eu preciso desse apartamento em início de 2017. A construtora vai entregar? Vai entregar, sim senhor, sem problema nenhum. O senhor pode ficar sossegado, tranquilamente que entrega. Isso já é uma mentira impositiva, que nem a construtora sabe se vai entregar naquela data. Provavelmente não vai entregar. Ela deu ali um prazo que depende de N fatores, tempo, N fatores. Então,
Essa é uma mentira impositiva. Ele está falando, afirmando uma coisa que ele não, que é mentira. E que provavelmente não vai entregar. Nós temos um engenheiro civil ali que pode... Sim. Tem que ligar aí. Se eu puder dar um exemplo de falácia que eu já escutei, é aquela assim, até eu compraria. Se eu não comprar, eu acho que eu vou comprar. Também. As falácias, essas falácias são ao infinito, viu? Tem muitas formas de criar esse ambiente aí, de forçar o comprador a ficar com o imóvel. Oi, Edson, queria te fazer uma pergunta aqui na página 20, na caracterologia, Tá. o número 1, não atende os clientes no pós-venda. Essa é uma das coisas que a gente vê assim, que mais acontece, né? Sim. Os problemas depois, quer dizer, o corretor juntou as partes, recebeu e aí agora o comprador que dane-se, né? Veja, são poucos profissionais que agem dessa forma, mas esses poucos costumam fazer o seguinte: querem só aproximar as partes e tirar o corpo fora. Sai fora. Ele, não é da minha conta, eu apresentei o comprador e o vendedor, o resto não é da minha conta. Sim, senhor, é da sua conta, até o final. Tem todo um andamento da negociação que o corretor deve acompanhar, mesmo que tenha gerente de vendas na imobiliária, que ele faça toda a documentação. Ele tem que estar ciente de tudo. Se ele não está fazendo, ele tem que estar ciente. Então, quando, nos finalmente, tem o pós-venda. Então, o cliente volta lá, quer saber alguma coisa, houve alguma dúvida, ele vai atender também. Mas eu vi muitos corretores, quando o cliente aparecia na recepção, que ele deveria lhe dar o pós-venda, ele corria para dentro e se escondia lá no banheiro. Isso é muito grave, muito grave. Outra pergunta. Você que tem uma equipe grande e administra, deve ter o código grupal de cosmoética, pelo que eu vi aqui, ou pessoal, pelo menos. Como é que você lida com essas pessoas que não têm o paradigma consciencial? Quer dizer, você pensa de uma forma e 40 pensando de outra forma. Como é que você faz no dia a dia? Isso é uma luta constante, porque eu não posso dar aula de conscienciologia lá dentro, porque eu tenho que respeitar a religião das pessoas. Tem gente, tem evangélico, tem espírita, tem budista, cristão, tem de tudo lá, entende? Então, o que eu faço? Eu procuro ensiná-los a agir de forma ética. Então, eu vou dentro desse contexto da profissão e dou cursos para eles. Nós fazemos até simulação de venda. Por exemplo, montamos um cenário, pequeno cenário, uma escrivaninha, o corretor que vai sentar, que é o corretor, o treinando, né? Eu sou o cliente que pega uma funcionária como se fosse a minha dupla, minha esposa, né? E é uma recepcionista. Então, e uma câmera filmando. Então, eu chego, quero falar com o corretor, comprar um apartamento, coloca na escrivaninha, eu vou fazer todos os passos com aquele corretor para ele ver como é que ele funciona. E está filmando, é 10 minutos. Posteriormente, a gente vai assistir o filme, ele fica admirado do que ele falou, do que ele fez e como ele se comportou, as posturas, os gestos, entende? Então, é isso que a gente vai procurar treinar. Agora, se ele não quer, ou se ele quer agir de forma anticosmoética e desonesta mesmo, aí a gente desliga da empresa. É um psicodrama. Agora, eu ia te fazer uma pergunta, mas da sua realidade consciencial, se você não quiser responder, não responde. Você, desde que começou nessa profissão, você já tinha essa noção desse padrão de qualidade, ou você foi adquirindo a partir da conscienciologia? Eu já tinha. Isso é intermissivo. Intermissivo. Eu já tinha noção exata dessas coisas todas. Agora,
Claro que não tinha esse conteúdo das Verpons aqui, né? Então, mas quando eu comecei a estudar a Conscienciologia em 95, ler o tratado de Projeciologia, ler os livros, aí eu comecei a ver, puxa, mas eu já faço isso, eu já sou assim, entende? Isso melhorou porque aperfeiçoou mais ainda. Você fez com mais consciencialidade, sim, né? sim. Com autoconsciencialidade. Você já tinha essa Já tinha, noção. sim. Muito bom. Pode fazer. Edson, aqui no Principiologia, se você puder ampliar um pouco, o último princípio. Tem mais uma outra questão depois, mas essa aí... Que página que é? Na página 18, Principiologia. Tá. O último princípio, se puder ampliar um pouco. O princípio do compartimento de responsabilidade é o que eu acabei de falar. Se a equipe, o escritório todo, não trabalhar como grupo, um grupo Karma unido, cada um vai fazer a sua parte e todos vão ganhar. Porque a comissão de venda não é só da imobiliária. Vai ganhar a imobiliária, vai ganhar o corretor, vai ganhar o captador que trouxe o imóvel e vai ganhar o gerente de vendas. Então, é um compartimento de responsabilidade. Se uma venda for mal feita, todos vão ter que responder por isso. Eu estava vendo por um outro ângulo, não sei se encaixa aí quando eu li a primeira vez, a responsabilidade do comprador, vendedor e o corretor. Também. Que ali, no caso, se houver conivência anticosmoética, está todo mundo enrolado nessa Também. responsabilidade. Eu estava pensando que você estava falando nesse contexto, né? Que é um compartilhamento. Se você entra no meio daquele rolo... Mesmo que você esteja de boa fé... Entendeu? De repente você está até de inocente, como diz o Valdo ali, não está sabendo o que tem, mas você está no meio. Eu indiquei aqui somente dentro do contexto da equipe de corretor ou dos profissionais, mas que existe também envolvido, poderá se envolver em problemas, que o comprador ou o vendedor pode trazer esses problemas para você. Interpretação danada aí nos três. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E aí, na legislologia, que é a página 19... você pode até, de repente, falar os dois juntos aqui, a lei do contágio interpessoal e do contágio psicológico. Você poder ampliar isso aí. O que você quer dizer com isso? Contágio interpessoal e contágio psicológico. Bom, o contágio interpessoal é aquele contágio diretamente quando ele está atendendo o cliente ou até mesmo entre corretores. Um exemplo de contágio... que é até conjunto aí, né? É um corretor que entra dentro da sala, depois de atender o cliente, e fala assim, olha, não dá. O mercado imobiliário está ruim, o cliente não quer nada, não dá. Ele começa a contagiar todo mundo no ambiente. E quando, o que a gente chama de laranja podre, né? Essa laranja podre permanece no local dessa forma, ele praticamente destrói a equipe toda. Derruba a equipe. Derruba toda a estrutura. E olha, eu já tive momentos de derrubar todos os corretores, tudo para baixo, desanimado e em baixa autoestima. O psicológico tem a ligação com isso também, hein? Essas leis do contágio psicológico? Sim. Beleza, obrigado. Vamos lá. Coraza, aqui na página 18, em tecnologia, na última técnica você coloca a técnica do anonimato assistencial. Você pode comentar? Então, eu penso que um agente imobiliário interassistencial, ele vai poder fazer a interassistência de forma anônima, né? No anonimato. Ele não vai chegar para a pessoa e falar assim, olha, calma que o senhor está assediado, né? Então, tem que ter... ele pode trabalhar anonimamente. Porém, a gente nota que no dia a dia que isso também já ocorre com os corretores. Muitas vezes o cliente chega lá agitado, tenso, é o primeiro imóvel que vai comprar, ele está preocupado, e agora? Será que eu vou escolher certo? Ele gradualmente vai desassediando, vai conversando, vai tranquilizando aquele cliente. Esse é o trabalho do corretor, para que ele possa trazer esse cliente à lucidez, para ele poder decidir com mais tranquilidade.
Ok. Posso aproveitar para perguntar mais? Aqui na página 19, ensino homologia, eu queria que você comentasse a síndrome do bonzinho em relação ao agente imobiliário interassistencial. Onde é que é? Na sindomologia, a última síndrome, síndrome do bonzinho. Ah, síndrome do bonzinho? Isso. Tá. A síndrome do bonzinho é muito comum, porque é aquele corretor que não sabe dizer não. Ele não suporta o ônus do não. E também tem uma outra característica interessante, que eu dava risada quando eu via isso, né? Assim, a senhora quer um cafezinho? Depois eu pego meu carrinho, tudo diminutivo, sabe? E nós vamos ver aquele sobradinho, ele quer ser bonzinho, ele fala tudo diminutivo, né? Bonzinho, e fica fazendo aquela coisa melosa, sabe? Infantilização, né? É uma infantilização. É uma infantilização. É isso que eu considero assim de bonzinho. Muito bom. Deixa eu fazer mais uma pergunta, então. Aqui na página 21, na sua frase enfática, né, você está falando que essa oportunidade da pessoa trabalhar com essa profissão é fazer a recomposição grupocármica, né? Isso. Aí, como você tem falado muito da enciclopédia dos credores, e você está aqui presente todos os dias na tertúlia, né? Queria que você linkasse essa frase enfática com essa questão da enciclopédia dos credores. Como é que você vê isso? Você acha que dá para bater alguma coisa na enciclopédia? Como é que da frase enfática, intermediação, né? Isso. Isso, eu acho que está óbvio, né? Porque a intermediação, devido aos contatos e à forma como o corretor trabalha, é, sem dúvida nenhuma, uma boa forma, uma boa maneira de acerto do grupo kármico. Ajudar aquela família a se acomodar numa casa boa, ajudar o conjunto todo quer dizer, o vendedor e o comprador, o vendedor sai satisfeito. Ali você já está resolvendo um pouquinho, pelo menos, se não for o acerto final, é parte do acerto, né? Você já fez alguma ilação do que você foi no passado, que agora tem que ajudar as pessoas a comprar casa? Já fez alguma ilação? É uma coisa para aprofundar e estudar. Eu fiquei pensando, você falou a pergunta da Neida, me fez pensar o que você fez no passado, que agora tem que ficar ajudando o povo a encontrar uma casa. Alguma ideia eu já tenho, sabe? Já tem, né? Tenho. Tá bom. Então, Edson, eu notei aqui que você fala 2 vezes sobre o melhor para todos. Podia falar um pouquinho sobre isso? Não, o melhor para todos é o trabalho cosmoético, realizado de forma cosmoética, onde todos saem bem. Não há, na base, como eu já tenho aqui, o ganha-ganha. Todos saem felizes com a negociação. Então, eu considero que é o melhor para todos. Aconteça o melhor para todos em todos os sentidos. Quando você tem um cliente que vem e o cliente ele traz o imóvel, mas ele quer usar de meios assim, eu vendo, mas eu não quero declarar todo o valor. Como é que funciona isso para você? Isso é um problema muito sério, porque existe 2 formas. Tem gente que quer que passe a escritura por menos, para pagar menos imposto, e tem gente que quer que passe a escritura por mais, que é para lavar dinheiro. E isso tem órgão fiscalizador. Por exemplo, passar por mais, tem o COAF, que você é obrigado a transmitir isso, né? Então, é melhor não realizar. É melhor esquivar, porque tem uma redução pequena, é comum uma redução pequena do valor. Agora, quando a coisa é muito díspare, aí é complicado. Então, é melhor não fazer. Por isso que é uma omissão superavitária, né? Já tem esse negócio do valor venal, que já é inferior ao valor real, não é? Sim. Eu não entendo isso. Por que o governo admite isso? É legal. É o valor atribuído pela prefeitura, que é menor que o valor de mercado. É normal isso? É normal. Então, a escritura pode ser feita pelo é legal. Ela deve ser feito pelo valor venal, não pelo valor... tá. Agora, tem gente que faz. A prefeitura já atribui, já tem um valor, por exemplo, a prefeitura de Foz, ela emite uma certidão onde está lá o valor do imóvel. O valor que vai ser feita a escritura é aquele valor. Valor venal, aquele que está lá. Tá. O imposto que você vai pagar é aquele ali. Agora, na escritura, você pode até colocar menor.
mas o imposto vai ser daquele valor. Entendi. Agora, sempre tem algum problema mais sério por trás disso aí, né? Então, aí vem a intencionalidade que tem que ser olhada com calma, porque pode está entrando aí numa anticosmoética danada, viu? E aqui na Cognópolis, o valor venal é superior, bem superior. Então, quando ele está inferior, eu acho que eles não atualizam uma avaliação, né? Entendi. Mas quando está superior, eles atualizam com base, talvez, na última venda. Mas acima, nos loteamentos assim que ainda não tem infraestrutura, estão com valor acima, ou equiparado a lote de condomínio já com toda a estrutura. Esse é um caso que possivelmente vai lavrar a escritura no valor real, mas vai pagar imposto no valor venal. Imposto bem mais alto, né? Complicado isso, né? Edson, Oi. na página 18, Crescendologia, explana mais um pouco aí o crescendo valores éticos intrafísicos, valores cosmoéticos multidimensionais. O crescendo dos valores éticos, intrafísicos, valores cosmoéticos. Depois eu tenho outro. Oi? Depois o outro também. Vamos ver se eu acho aqui. Crescendologia, lá embaixo. Não, o crescendo dos valores éticos, Intrafísicos, valores cosmoéticos multidimensionais. Isso aí é um crescimento gradativo, né? Você vai pelos valores éticos intrafísicos e vai atingir a cosmoética multidimensional, que os valores superiores que existem, né? Cosmoética. O crescendo da generosidade financeira, essa também? Isso, tarística. Financeira e a generosidade tarística. Eu entendo que a generosidade financeira, vou dar um exemplo. Em certos momentos, estou falando do nosso trabalho lá, que levou a pensar nesse assunto aqui. Em certos momentos, o corretor que não tem salário, ele é obrigado a ter algum recurso para ele poder trabalhar, a gente ajudar ele. Então, aí eu digo, vamos ajudá-lo financeiramente. Porém, não podemos continuar com essa forma aí. Então, aí, eu digo a tarística, porque aí é mais o esclarecimento que ele está necessitando. Por que ele não está fechando o negócio? Por que ele não está vendendo? Ele está precisando de orientação. Então, aí é a tarefa de esclarecimento para que ele possa se desincumbir melhor naquela condição. Até mesmo, eu ensinava para esses profissionais o EV, a MBE. Vocês precisam ver o pessoal evangélico, o pessoal fazendo o EV. E essas pessoas que ficavam sem vender, ficavam por muito tempo ou Não pouco entendi a período? pergunta. Você colocou que essa generosidade financeira primeiro? Não, é um tempo limitado. Ah, tá. É um tempo limitado. É porque senão Você começa a cair atende uma necessidade momentânea. Posteriormente, você tem que conjuntamente vai esclarecendo para que ele possa caminhar sozinho. Ah, sim. Estipula uma meta, né? Isso. Ah, tá. E no binômio, o binômio direito e paradireito, como que você usa isso aqui no seu trabalho? Binomiologia, página 20 também. O direito, nós estamos aí, a questão da legalização da pessoa lá no escritório, né, está credenciado no Conselho Regional dos Corretores, e o paradireito é o superior, que é os direitos mesmo daquela consciência, né, do respeito dos direitos dele, dos paradireitos dele. Nesse tema do paradireito também, porque eu estou na IC do paradireito, e eu coloquei aqui ao lado da legislogia, eu sei que não está ali escrito, mas eu queria saber, de repente, se você tem algum... Não está aí não. Se você tem algum case seu, por exemplo, de alguma demanda, de alguma consciex que veio na sua psicosfera, ou na TENEPS, não importa, alguma situação em que houve um clamor, uma reclamação, alguma coisa, com relação a uma transação que era contrária e criou algum tipo de problema extrafísico que você, como tenepsista, pode ter percebido e os clientes
Teve algum caso assim que envolvesse, você percebeu, para direito da Consciex, herança, alguma coisa assim, correlacionada com alguém que morreu, que era proprietário do imóvel? Na TENEPS eu tive, sim, uma condição dessa aí, e também chegava a perceber, na psicosfera Consciex, daquele pessoal que estava daquele lá, caso. naquela festa, que comprou aquele imóvel do comprador ou do vendedor. E muitas vezes eu ia intervir para ver o que era isso. A negociação saía normal, mas possivelmente tinha, assim, alguma Consciex que não estava satisfeito com aquela negociação. Entende? Agora, tem casos exóticos, né? Eu não sei se vale a pena contar aqui, mas, por exemplo, entrou um cidadão no meu escritório, de terno, arrumadinho, com uma pasta na mão, e dizendo o seguinte: olha, vocês estão vendendo todos os meus imóveis, eu vou processar vocês. Eu não dei autorização para vender nada. O que é isso? Como que você faz uma coisa dessa? Foram lá chamar, eu estava na minha sala, eu fui lá, deixa eu atender essa pessoa. Passei, acho que uma hora conversando com ele. Falei, então, mas como assim? O senhor é dono aqui? Não. Todos esses salões aqui da cidade, que tem placa de aluga ou vende, são meus. Não sei o quê, são meus. Eu falei, opa, alguma coisa errada. Alguma coisa errada aí, né? Alguma coisa errada aí, tá? Bom, mais para frente eu fui conversando, historizando energia, conversando, aí ele veio a lucidez. Ele nem sabia porque estava lá. Quando caiu a lucidez, ele falou assim, o que eu vim fazer aqui mesmo? Eu não estou lembrando o que é mesmo. Estava em surto ele, eu né? não sei. Falei, não tem nada, não. Quer tomar um cafezinho? Vamos tomar um café lá e tal. Ele não sabia o que ele foi fazer lá. Mas ele estava bravo, muito bravo, e com aquela pasta na mão, dizendo que ali ele tinha as escrituras, que ele tinha documento do juiz, não sei o quê. Ele assustou de cara. Eu falei, será? Será que nós estamos fazendo alguma bobagem aí? Mas não era, não. Era assédio, ou então possessão, né? É possessão. Possessão. Devia ter labilidade e a Consciex aproveitou. Ele era idoso, não? Na época ele devia ter uns 50 e poucos anos. Não, é idoso, mas não é tanto. Né? Não, pensei em Alzheimer também, que tem uns surtos assim. É porque tem essas questões ser... que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, que o camarada vende uma casa e a casa é assombrada, eles falam, né? Assombrada e tal. E aquilo você vê em documentário que não para na mão de ninguém. Ninguém consegue ficar naquela casa. É o cara que morreu, o outro que matou, não sei o quê. Eu sei, porque eu já Aí vi vende muitos barato, casos. né? Vem aqueles preços bem lá embaixo e o casal vem e entra. E tem vários casos assim no Discovery Channel que a pessoa acaba não ficando 6 meses, ela não aguenta. Mas nesse caso a saída é fazer uma reforma na casa, pintar, dar uma... Mas às vezes, pelo que fala ali, às vezes nem isso, porque a possessão tão grande da casa pela pessoa, apego, né? É tão grande que a pessoa acaba saindo fora e larga aquilo para trás. E aquilo vai. E o corretor não avisa isso. Ele fala que é um bom negócio. Você chega, a casa é maravilhosa, o lugar, o bairro, tudo a favor. E a pessoa às vezes nem acredita naquilo. Chega lá e fala, isso aí não é nada, eu tiro de letra. Aí vira um inferno a vida da pessoa, né? Isso eu tive muitos casos nessa questão aí de... não é casa mal assombrada e também energia de suicida, né? Teve casos lá assim. Até mesmo o cliente percebia isso aí. Agora tem só mais uma questão aqui que você colocou na remissiologia. Queria só entender, você colocou o último verbete, satisfação malévola. Por que você citou esse verbete aí? Você lembra aí, no caso, ou não? Bom, a satisfação malévola é aquela de... O corretor, vou falar diretamente do profissional, o corretor que fecha uma venda e acaba, descobre-se depois que tem algum problema, tem que desfazer a venda, e ele não quer desfazer, ele briga, e ele tem satisfação de deixar a pessoa a coisa estourar. Sozinha, no barco, sozinha em alto mar, e ele com a comissão, ele não quer saber. Ele ganhou dele e não quer saber. Então, eu acho que é bem satisfação malévola, né? Bem dentro dessa questão. É um exemplo, hein? Olha, tem mais, né? Ele está na frente, sobre o mesmo assunto. Deixa ele falar, depois você fala. Fala. Oi, eu. Okay.
Oi. Eu queria te perguntar sobre, se tu pensa sobre o envolvimento do corretor quanto ao dinheiro, a origem do dinheiro do comprador ou do vendedor. Processo cosmoético, né? Como que funciona? Às vezes o corretor entra na negociação e ele entra de boi de piranha, né? Ele acaba não sabendo onde que ele está se metendo. Então, o comprador ali está com a origem do dinheiro. Nós estamos vivendo uma fase desse país que está se tornando comum isso aí, porque toda essa coisa de corrupção, isso acaba aparecendo em alguma imobiliária aí por aí, alguém querendo comprar um imóvel com dinheiro, né, ilegal, dinheiro que foi literalmente roubado, né? E como resolver isso aí? Isso cai-se de gaiato porque você não investiga mais a Mas questão. nem sempre fica muito explícito, né? Não fica. Você vê que o pessoal faz comissão aí, comissão para poder investigar, para ver de onde origina o dinheiro. Frente, depois que fechou o negócio, depois que fez tudo, a pessoa vai abrir o jogo. Olha, eu vou pagar em dólar. Pronto, já é uma sinalete. Aí é uma sinalete. Olha, imagina só, pagar 2 milhões de reais em dinheiro. Alguma coisa está estranha aí, não está? Né? Então, no caso nosso, a gente, se há uma pequena diferença de escritura, eles que se resolvam. Mas se há uma diferença muito grande de valores e que tenham alguma intercorrência aí de pagar em dólar, transferência em outro país ou qualquer coisa assim, nós não vamos fazer não. Mas e quando não tem nada disso? O negócio aparentemente é legal. Tu olha, o cara está pagando por transferência bancária, né? O comprador não pediu diferença de valor nenhuma, vai pagar o valor normal do imóvel. E o vendedor também não, ele vai pagar a guia de TBI no valor venal, certo? Tu não tem indicadores de processo complicado ali. Porém, você, na conversa, na transação, você descobre, né, que nós estamos numa região aqui de fronteira, que tem comércio ilegal envolvido no Paraguai, por exemplo. Né? E a origem do dinheiro, você sabe que não é legal. Porém, ele está legal no Brasil, digamos assim. E vai ser feito tudo da forma correta. Né? Como que funciona o posicionamento do corretor perante essa situação? Olha, aí é ligar o desconfiômetro. É difícil. Muitas vezes você pode fechar uma venda e é tudo certinho, com transferência bancária, tudo declarado, tudo certinho. Mas a origem você não sabe de onde veio esse dinheiro. Você não vai questionar o cliente, falar assim, você arrumou onde esse dinheiro aí? Como é que você ganhou esse dinheiro? Mas, conversando, você vai gradualmente investigando. O senhor vendeu outro imóvel? Vendi sim, vendi. Então, a origem é de outro imóvel. Não, eu tenho um comércio, eu vendi um bom volume de mercadorias, tem a origem. Agora, se há uma desconfiança que possa ser uma coisa perigosa, até droga ou coisa assim, é bom não fazer. Às vezes o perigo ronda, mas você não tem noção. Por exemplo, teve uma série de empreiteiras, né, que acabaram sendo incriminadas aí pelo governo e tal. A gente tinha uma casa lá no Rio que a gente fez um negócio com uma que a gente jamais podia imaginar que foi assim, o melhor negócio que a gente conseguiu. Não teve nem corretor intermediando, não. Passado uns 10 dias, estourou que a empresa que a gente tinha assinado o contrato era uma dessas que estava sofrendo. E aí, você vai fazer o quê? Já está assinado. Entendeu? Ninguém podia imaginar que aquela empresa estava com aquele problema. Agora, e aí a gente passou para outra, enfim, mas foi cancelado. Dentro desse contexto que você falou aí, precisa tomar cuidado, porque, de repente, você pode desconfiar, mas está precisando de dinheiro, né? A comissão, todo mundo envolvido ali, não vai perder uma venda, porque você desconfiou que tem algum problema. Mas é melhor não fazer, porque depois você pode responder. Você vai ser chamado na Polícia Federal,
vai ter processo, vão entrar com danos moral, danos material, danos não sei o que lá. Como então, conivente, né? Então aí a alegria de fazer uma venda e dividir, e vai virar um pesadelo para frente. Então, sempre que possível, evite. Claro que você pode cair numa malha dessa, pode, mas evite. Eu só queria complementar a questão que você levantou da casa, que você compra uma casa e que daí tem concierge, etc. Tem aquela técnica que quando você vai, né, fazer um negócio, você vai, vamos dizer assim, se compra até um terreno, não seja ser uma casa, você vai no lugar e você começa a trabalhar a energia. É a técnica que o professor Valdo, o nome dele, você se apossar do teu bem. Eu achei bem interessante, porque eu utilizei e achei assim que funcionou, né? Quando eu, vamos dizer assim, descobri essa técnica. Você vai no imóvel lá, né? Você vai antes, lógico, vai sozinha, né? De preferência, e você começa a trabalhar as suas energias, né? Então, você vai, vamos dizer assim, aquilo que o professor Valdo fala, você vai fazendo assistência e vai tendo um ambiente favorável para você. Outra coisa aqui também, na página 20, do prognóstico, eu queria que você... vamos dizer assim, a invitação. Como que você faz na tua teática esse prognóstico aqui? Bom, a especialização na prática de terminação imobiliária, a teática interassistencial, pode, inclusive, o agente imobiliário atuar na construção de amparador. Eu espero que no futuro, o corretor que lê esse verbete e começa a entender as verdades relativas de ponta e levar a cosmoética como padrão, ele possa entrar dentro disso aqui. Ele vai atuar como um amparador sem ficar olhando a parte financeira. A parte financeira do negócio é secundário. O que importa é ajudar aquela consciência a se estabelecer, a comprar um imóvel. O resto... E aí vai entrar também o que acabamos de falar agora, as omissões superavitárias. Quando você nega fazer um negócio que está ali pronto, você está fazendo uma omissão superavitária, está evitando de ganhar financeiramente e você vai poupar um agravamento na interprisão. Eu achei interessante, por causa que você seria, vamos dizer assim, atuaria como amparador intrafísico. Sim. Seria essa atuação. A ideia é ser essa. Tá, obrigada. Edson, aqui. Por favor, você poderia aprofundar a página 19, o último paradoxo? 19. No começo. O paradoxo. O último. O paradoxo da... Ah, tá. O paradoxo da autoconsciência máxima e o tempo consciencial mínimo. Quanto maior a lucidez, menos tempo gasto posteriormente, consciencial. Né? Você deixa de fazer lucidez na hora da negociação, né? Autoconsciência, ali naquele momento, tudo termina bem e não vai ter desgaste posterior. Conflitos. Entendeu? Obrigada. Essa pergunta também era do Teletertuliano aqui. Você captou aí, ou ele que tinha uma sincronicidade, né? Então, vamos às outras perguntas dele aqui. Ao professor Edson, para a Fatologia, página 18, segunda linha, poderia discorrer sobre sobre o desassédio enquanto prática diuturna? Bom, é aquela condição onde o agente imobiliário vai praticar desassédio. Como eu me reportei anteriormente, muitas vezes chega cliente ou com autoassédio ou com heteroassédio. Ele não sabe o que compra, ele não sabe o que faz. E aí entra a prática diuturna do desassédio. E não posturas, como a gente via, de atender o cliente, como ele não dava suporte, não aguentava o campo que estava ali naquele momento,
ele às vezes dá licença um pouquinho, ia lá para dentro tomar um cafezinho para dar uma respirada, estou falando no corretor. Aí ele já descia o verbo, aquele cliente é chato, aquele cliente é nojento, ele não sei o quê. Aí ele vai falar um monte de coisa para piorar ainda, mais ainda, vai assediar mais ainda. Então, ele tem que praticar o desassédio. Acalmar, limpar, esterilizar energia, né? Faz um EV para ficar também ele mais calmo. É isso. Queria contribuir com você uma experiência que eu tive junto com o Cristiano esses dias, né, Cristiano? Ele é corretor também, e eu estou concluí o curso, e eu estou com um estágio lá, e a gente estava indo para ver um imóvel. Aí, de repente, ele comentou comigo do imóvel. Você quer ver o apartamento que está aqui para vender e tal? Eu falei, vamos ver. E aí fomos para lá. Quando a gente chegou lá, entrei, eu senti uma energia estranha dentro do lugar. Apartamento vazio para vender. Mas eu falei, bom, deixa para lá, e ali sentindo e tal, vamos ver o que é, né? Não é que deixa para lá, vamos ver o que é. Quando saímos de lá, eu senti uma dor de cabeça intensa. Comentei com ele, ele falou, Jorge, eu também estou sentindo essa dor de cabeça. Então, houve ali uma sincronicidade seguinte. Um propôs para o outro, nós saímos do caminho. A gente estava indo para ver um apartamento. Como a gente estava passando por perto, ele comentou comigo, eu falei, interessante, você quer ir lá ver? Vamos. Aí topamos, desviamos do caminho, entramos lá, provavelmente, tiramos alguma concierge que devia estar ali, porque em seguida os dois tiveram uma intensa dor de cabeça, e eu senti um reflexo na TENEPS à noite. Então, tem essa questão, eu acho também, contribuindo, do desassédio do local em si. Porque, às vezes, o imóvel não vende, que a gente estava comentando, ou trava alguma coisa, é um negócio do para-direito, que nós falamos agora há pouco. Né? Fica aquela coisa que entra o cliente, não quer comprar. Fica aquela energia entrópica no lugar, que está tudo bom, mas a pessoa não fecha o negócio, né? Você deve ter tido esse tipo de coisa também. Tivemos... o mais interessante que eu posso fazer um relato aqui é um apartamento num bairro lá de São Bernardo, onde o cliente fornecia a chave para o interessado para alugar. Ele ia, visitava o imóvel, voltava, não quero. Tem outro. Outro. Aí a funcionária comentou comigo, esquisito. Eles vão lá e ninguém quer esse apartamento. Eu falei, deve estar, precisa ver se não está pintado, precisa reformar, qualquer coisa assim. Mas surgiu um cliente que foi lá, uma pessoa parapsíquica, sensitiva, ela entregou a chave de volta e falou assim, naquele lugar tem coisa, aquele lugar está pesado. Aí me interessou. E tinha mesmo, porque tem deixa comigo aí. Falei, me dá a chave aqui. Eu fui até lá. Fui investigar no prédio, um jovem de 20 e poucos anos se suicidou no quarto. Aí eu fui até lá no quarto e percebi o campo, a energia negativa que estava dentro. Percebi. Esterilizei energia e tal, falei, mas aquilo ali me parece que não sei como é que foi resolvido, porque nós não conseguimos mexer com aquilo lá, não. Era um negócio bravo. E o interessante também, Rosa, que logo que a gente saiu, além da dor de cabeça, entrou uma criança na frente do carro, o motociclista quase entrou, teve quase 3 ou 4 acidentes, que eu não lembro, né, Cristiano? Em seguida do negócio. Chamou atenção, falei, olha, toma atenção, que a gente está escado, nós estamos com a consciência aqui, ela está perturbada, está provocando acidente. Que a gente estava tudo bem, tudo calmo. Começou uma sequência de possibilidades de acidente além disso. E teve outros casos, por exemplo, isso eu não vi, mas o cliente que se reportou, que foi até a casa, chegou lá, tinha uma pessoa na entrada, sentada ali no degrau, ele achou estranho, né? Conversou com a pessoa, entrou, depois ele voltou e olhou, a pessoa não estava mais. Lá dentro, ele escutou ruído em cima do sobrado. Subiu a escada, foi lá, e a concierge abordou ele e falou assim, olha, eu não vou fazer nada com você me ajuda por favor, não vou fazer nada. Ele saiu correndo. Só para completar esse caso que o Jorge trouxe, hein, Jorge, não sei se tu está sabendo, mas a pessoa sofreu um acidente de carro, foi uma batida esses dias lá. Aí veio conversar comigo e tal. O negócio ainda está rolando. Ainda está pensando. Então, coisa para fazer. Dá para notar a complexidade que é a compra do imóvel, que além de todos esses fatores intrafísicos, tem os fatores também extrafísicos.
Então, o corretor interassistencial tem que estar Ele tem que atento estar a tudo habilitado para isso. mexer, para trabalhar com isso. Vamos então dar mais uma andadinha aqui nas perguntas dos teletertulianos. Em parafatologia, página 18, quarta linha. O que se pode falar sobre a assistencialidade parageográfica? Bem, nós trabalhamos imaginar que só atuamos aqui no intrafísico é infantilidade, né? Então, nós trabalhamos de forma multidimensional. Toda vez que você está até atendendo um cliente, vai estar uma concierge junto. E ela é da outra dimensão. Então, aí entra a parageografia que ela está situada. Até mesmo imóvel, que também tem o duplo da outra dimensão, extrafísica. Então, tudo é conjunto, geografia e parageografia. Nós atuamos nas duas. A assistência é efetuada nas duas, quando ela é... Até quando um cliente quer sair de um bairro para o outro, tudo isso é uma parageografia. Então, né? Sem falar da TENEPS, que ela é uma embaixada no local, física e extrafísica. Agora, tem na paradoxologia um paradoxo que, de alguma maneira, ele tem a ver com aquele item que é o ato de perder para ganhar. Que é assim, ó, na página 19, poderia exemplificar o paradoxo perda financeira, ganho evolutivo? Perda financeira, ganho evolutivo. É um paradoxo que nós falamos já bastante sobre isso aí. Não ganhar é a perda financeira, que o corretor reclama, chora, ele está com contas para pagar, cartão de crédito no banco devendo, ele precisa daquele recurso, mas vai ter a perda financeira, mas vai ter o ganho evolutivo. Ele vai no futuro que vai ser vamos dizer assim, o ganho dele. Não, só dele não ficar com a interprisão já é um ganho. Já né? é um ganho. Então. Só dele perder o dinheiro por não querer ficar em interprisão já é um ganho evolutivo. Né? O outro paradoxo que ele pergunta, você já respondeu. Não sei se você quer complementar alguma coisa, que é o paradoxo autoconsciência máxima, tempo consciencial mínimo. Trabalhar autoconsciente, lúcido, para economizar tempo consciencial de resolver problemas. Faz um negócio correto agora, para evitar problemas depois, que depois você vai ter um desgaste danado por causa disso aí. É essa a frase mais simples para se entender. Na estrangeirismologia, página 17, a primeira linha, poderia esclarecer factotum e o soft sale? Espera aí, é o factotum, factotum. Né? O factotum é o faz tudo. O homem que faz tudo. Estranho, né? Uma palavra, o homem que faz tudo, mas não é corretor? Então, vamos dar um exemplo. Acontece em situações. A pessoa que quer atender o cliente, ele vai encontrar alguns momentos que ele vai ter que resolver essa questão. Por exemplo, o corretor ligou para o cliente e falou, olha, vamos ver o imóvel tal, que já está reservado para a gente visitar hoje? Ele falou assim, só que eu estou com problema, eu vou, mas eu estou com problema, eu tenho que levar o carro na concessionária. O que ele fez? Não, eu passo aí, eu levo você na concessionária, mais tarde a gente vai buscar também. Fez um favor para ele. Agora, a mais exótica que eu posso falar aqui, que pelo menos que eu fiquei sabendo, é uma corretora que ligou para a cliente na hora do almoço, tipo 11h30, falou, olha, eu estou com um imóvel aqui, talvez você vai gostar desse aí. Você não quer fazer uma visita hoje à tarde? Falou, não, eu quero ver agora. Eu quero ver agora. Tá bom. Então, aí ela foi até a casa dessa cliente. Chegou lá, a cliente estava fazendo almoço para o marido, que o marido chegaria meio-dia e pouco. O que ela fez? Foi ajudar a fazer o almoço lá, picar cebola, fazer para adiantar o almoço, pegou a cliente e levou ela para ver o imóvel. Está dentro do contexto? Factorial faz tudo. Não é só atendimento ali na recepção, ou coisa. Tem que atuar como um verdadeiro amparador, ajudá-lo em tudo que for possível.
Tem. Fazer até comida, né? outro aí E o qualquer? soft cell. Soft cell. O soft cell. O soft cell em inglês é venda suave, né? Então, é o atendimento ao cliente com qualidade, tranquilidade, deixando ele decidir o que ele quer. Você faz o seu trabalho de encontrar o imóvel, ele decidiu, falar, esse eu gostei, esse eu vou comprar. Então, é uma venda suave, não é uma venda pressionada. Na página 19, ciclologia. O ciclo da recomposição grupocármica e o ciclo da libertação grupocármica. Gostaria que você explanasse juntamente com esse tema que você colocou, um exemplo. Bom, a ciclologia são as repetições periódicas, né? E é cíclica, né? É a recomposição, você recompõe o grupo karma, o seu grupo karma, porque imaginar que o cliente não faz parte do seu grupo karma, aí você sabe que se está perto, chegou para você, é amigo lá do passado, ou inimigo do passado, né? Então aí é cíclico, é a recomposição, né? Onde é que está aqui? E vai para a libertação. É uma constante, né? Eu sei, mas assim, dentro do seu trabalho, você costuma fazer isso? Na medida do possível, costumo sim. Pelo menos da minha parte. Agora, o corretor... Com essa consciência, né? O corretor que não conhece esses conteúdos, ele tem dificuldade. Mas dentro do que eu posso, do que eu compreendo, é desde esse padrão que eu trabalho sim. Uhum. Eu trabalho há muitos anos nessa estrutura de recomposição. Eu sei que a interprisão é um problema muito sério. Então você tem que limpar isso aí. Mas é muito bom trabalhar com essa consciência, né? É isso aí. Já é mais libertador do que a gente imagina, né? Ele está diminuindo a enciclopédia dele, né? Tá bom. Hein, Neida? Ele está tentando diminuir a enciclopédia. Você conhece esse conceito da enciclopédia dos credores? Conhece que o professor Valdo falou agora? Não? Não conheço, não. Então, é fazer uma enciclopédia, que é pegar um caderno bem grosso, com linha pautado, e em cada linha colocar o nome de alguém ou alguma pista sobre alguém a qual você deve alguma coisa. Ou deve a menor, porque você fez alguma coisa contra a pessoa, ou deve a maior, porque você deve favor àquela pessoa, mas são seus credores. Mas são com SINs. Com SINs e com CIEX. Depende do seu gabarito mnemônico. Holo mnemônico. E aí você vai colocando. Então, essas questões aí, olha, são pessoas que já são liberadas. Então, você pode tirar da sua enciclopédia. Então, você está diminuindo a sua enciclopédia. Eu perguntei nessa intenção mesmo. Como? Eu perguntei nessa intenção mesmo, da enciclopédia dos credores. Entendi. Agora, essa ideia da enciclopédia dos credores é uma ideia bem importante, que é para poder você se liberar cada vez mais das suas interpretações. A gente tem que fazer o possível para livrar eliminar ou minimizar as interprisões, né? E a ideia é que, mesmo que você não tenha a oportunidade de estabelecer um contato com essas pessoas, só o fato de você se autoconscientizar disso e praticar o perdão, praticar assim a assistência, né, com a pessoa, já alivia essa interprisão, né? Sim. E o ideal é que a outra compreenda e tal, mas também se não compreender, parte de você. Sim, claro. Né? Então, é fazer a sua parte. É muito importante, muito interessante essa ideia. Pode. Efeitologia, página 18. O efeito esclarecedor das argumentações cosmoéticas. É o último, tá? É o último efeito. Durante um atendimento com o cliente, se a postura do corretor for cosmoética e esclarece os detalhes com calma, direitinho, pacifica o ambiente, fica tudo tranquilo, entende? Então esse é o efeito que eu estou colocando aqui, né, nesse contexto aqui. Edson, aqui, ó.
Em relação a, vamos voltar em relação à ética, não a cosmoética, né, mas a ética, porque a gente tem que pensar na classe dos corretores que não tem esse acesso ao paradigma consciencial, né? Sim. Eu sou de família que tem imobiliária. Meu pai, 50 anos imobiliária, eu tive imobiliária, sou corretora também. Meu irmão também tem imobiliária. Então, assim... Então você entende mais do que eu. Não, porque assim, a parte da vendas eu nunca gostei pelo fato da antiética dos corretores, né? Meu pai dizia assim, a gente tinha locações também, ele dizia assim, eu só não alugo para imóvel para corretor e advogado. E, infelizmente, a filha dele tem as duas profissões, né? Mas eu vi, no decorrer da minha vida, né, eu trabalhei sempre dentro desse ramo, realmente a classe está usa muito da antiética, né? Então, você tem visto alguma coisa do ponto de vista institucional, do Cresce, fazendo alguma coisa para buscar isso? Porque a gente sabe, as profissões têm um holopensene, né? E o holopensene do corretor não é bom, né? Você tem acesso, tem visto alguma coisa em relação a isso, da melhoria, né, da situação? Porque eu percebo como corretora, o Cresce funciona muito como fiscal. Fiscaliza se a pessoa é corretor, se não é, mas, na realidade, não procura estimular esse lado ético, né? Desenvolver essa parte, né, da psicologia, com curso, com alguma coisa. Você tem algum conhecimento disso? Bom, às vezes que nós questionamos o Cresce, o Conselho Regional, sobre essa questão de treinar corretor, habilitar corretor, eles alegaram o seguinte: nós somos órgão fiscalizador e isso não é da nossa competência. Deveria de ser o sindicato, só que o sindicato também promove lá umas palestras e tal. De instituições aí constituídas, não existe ninguém interessado nisso. Então, cada um tem que fazer por si. Por isso que eu criei os cursos, porque eu não encontrei nem empresa de consultoria que me fizesse treinamento adequado. Pode ser que tenha lá em São Paulo, para as grandes imobiliárias, pode ser que eles possam pagar isso, mas eu não tinha essa condição. O que eu fiz, eu entrei no jogo, eu fui o professor, e sou até hoje. Eu elaboro curso, faço curso para eles, ensino. Nessa matéria existe também a energia, o pensene, coisa bem básica, bem básica. E isso ajuda muito. Agora, tem uma pergunta aqui que vai continuar e vai botar mais uma pimentinha nessa questão. Ao verbetógrafo Edson, senti falta em seu verbete de uma análise sobre a especulação imobiliária no contexto da Cognópolis. Você inseriu este aspecto na sua pesquisa? Qual a sua avaliação desta possibilidade? Veja, o objetivo desse verbete aqui é o agente imobiliário e na sua interassistência. Agora, se a gente for entrar em detalhes da Cognópolis, detalhes do mercado imobiliário, ou então de outros campos que nem comentamos aqui, o verbete ia virar um tratado, né? Então, eu não inseri mesmo, porque eu estou vendo aqui o corretor, e não o mercado. Entende? É uma sugestão, fica aí para os corretores que já estão na Cognópolis, né? Pois é. Agora essa questão só para acrescentar, essa questão da especulação imobiliária, isso é uma coisa inevitável em qualquer parte do mundo. País democrático tem isso aí. Quando com a cidade, o estado, o país começa a crescer, que no caso aqui não é o país, mas a cidade sim está crescendo. É que houve uma demanda muito grande, de repente, aí cresce o preço. Na cidade que eu moro agora, aqui em Foz, e moro em São Bernardo, né? E lá em São Bernardo, no grande ABC, não existe essa especulação. É o contrário, o mercado está
bem ruim. Bem parado. Bem parado. Agora, aqui, eu fico admirado de como as coisas... Puxa, mas essa casa vale esse valor? Mas esse valor é igual de lá do ABC. É oferta É impressionante. e demanda. É a lei da oferta e demanda. Sim, isso vai acalmar gradualmente. A demanda muito grande aumenta o preço. E, na realidade, há uma diferença aqui da Cognópolis até para a própria Foz do Iguaçu, né? A diferença é grande aqui, por quê? Tudo é questão de procura e oferta, né? Entendi. O mercado regula dessa forma. Então, como aqui na Cognópolis é procurado, tem muita gente querendo vir para cá, né? Então a procura é bastante, então a oferta aumenta, né? Então no momento de diminuir essa procura, o preço se acomoda ou até reduz, né? É claro que a oferta e a demanda, ela não cresce sozinha, né? Tem sempre uma consciência atrás que faz o... Né? A lei da oferta e demanda, mas quem está por trás da lei da oferta e demanda é a expectativa do consumidor Exatamente. E do fornecedor. Então, tem falta consciência. Falta um pouco de esclarecimento aí, né? Está faltando, né? Então, a gente não está livre. Mas uma outra coisa também que a gente tem que falar é que nós todos aqui estamos fazendo um esforço para evoluir, né? Não tem nenhum serenão ainda aqui. Mas tem uma pergunta aqui que você já respondeu. Essas perguntas agora vieram de Madrid para você. Eu vou falar de novo, que foi logo no iniciozinho, se você tiver um complemento. É na Fatologia, página 17, quarta linha. Poderia explicar a evitação do bolsão conservantista em relação ao tema? Como foi falado anterior, o bolsão é formado por pessoas que resistem às mudanças, que não querem mudanças. Eu até contei um caso aqui da início da informatização, lá por volta de 91, 92, qual eu resolvi, o atendimento deveria ser feito, então, a partir daquela data, através de computadores. E não era comum isso em imobiliária, né? E houve uma resistência de um grupo, uma equipe toda de corretores que não queriam essa nova realidade. Alguns insatisfeitos foram embora, os outros que ficaram, e aí depois de alguns meses, estão contentes com a mudança. Então é aquele negócio. Tem certos momentos que com um jeitinho, você fura o bolsão, ele vaza e pronto, está tudo certo. Sabe o que eu pensei quando eu li isso aqui também? Eu pensei assim, naquela pessoa que precisa de mudar de casa, não tem nenhuma casa naquele mesmo bairro que ela mora há anos, né? E tem uma casa espetacular, adequada para ela em outro bairro, mas ela não quer sair dali. Poderia estar encaixada aqui também? Um bolsão conservantista, aquele... também, talvez ali fica também... naquele mesmo padrão ali, pensênico, daquela região. Eu conheço casos que a pessoa morava num bairro assim, bem popular, bem pobre, pois ele construiu uma casa magnífica naquele bairro, porque ele não queria sair de lá. Pois é, isso não é um bolsão conservantista? É isso, eu pensei nisso. Em Fatologia, página 17, sexta linha, poderia relacionar as principais diferenças práticas entre o embasamento comercial cosmoético do agente imobiliário interassistencial e o embasamento comercial convencional do agente imobiliário ordinário? A que pontos deveriam estar mais atentos ao fazer uma transação imobiliária? Bom, quando você fala no embasamento, é a base, a sustentação desse negócio, da transação. Sendo cosmoética, ela vai ter que passar pela informação que o agente imobiliário tem. Então, se ele conhece as verpons, né, as verdades relativas de ponta, e sabe como lidar com esses conteúdos, ele pode aplicar. Então, o diferencial do atendimento entre o convencional e o paradigma consciencial é muito grande. A mensuração é muito grande, que vai desde o atendimento, mensurar energias, ver a questão do autoassédio, heterassédio, todos esses detalhes, coisa que no paradigma convencional, na forma convencional, não é levado em conta.
Seria esse diferencial. Do ponto extrafísico, então, seria a energia, os assédios e desassédio, mas do ponto intrafísico seria a correção mesmo, com toda a documentação que você falou também antes, né? Porque nem pode cuidar até da ética, pode até levar em conta a ética, mas o resto não está. Sempre a culpa é do outro, né? Sabe, o cliente não compra, a culpa é dele, não tem autocrítica. O Edson, página 18, Crescendologia, na segunda linha, você poderia falar um pouco mais do crescendo, generosidade financeira, generosidade tarisca no agente imobiliário? Acabei de falar aqui. Então, a generosidade financeira é aquele momento que o corretor ele necessita de recursos, né? Ele não tem mais nem como sair, não tem nem combustível. Então, você tem que ajudá-lo nesse contexto. Mas isso não pode se perpetuar. É só uma coisa momentânea. Muitas vezes, até mesmo essa generosidade inicial, às vezes pode ser prejudicial. O que você tem que fazer é esclarecer a pessoa, ensinar a pessoa, praticar tares com ele. E, no meu caso, como eu conheço os conteúdos, literalmente eu fazia tares. Claro, com uma certa medida, né? Se a pessoa é uma pessoa que é evangélica, então eu não fazia certas abordagens. Eu fazia abordagem das energias. Não. Então você vai esclarecendo. Ensina ele a atender. Ensina ele, dá a vara para ele pescar e não dá o peixe. Essa é a base. Edson. Ela falou. A página 18, na teriologia. A teoria do autodiscernimento multidimensional. Esclarece mais um pouquinho essa teoria, como é que é feita dentro da sua empresa. A segunda teoria. A teoria do auto é estar consciente das duas dimensões, onde a gente trabalha sempre pensando multidimensionalmente. Sempre. Isso aqui, quando fala auto, é você, né? Auto multidimensional. A pessoa. Sim, né? Pois é. Aí, no caso, o agente imobiliário, né? Ah, tá. Não é o meu escritório. Sim, é o agente. É o corretor, é o agente. Certo. Edson, eu vi em 2 lugares, pelo menos aqui, não sei se tem mais, na enumerologia. Numerologia? Você colocou a profilaxia de conflitos. Que página que é, por favor? Não, mas não Página precisa fixar, 18. não, eu vou jogar no geral, porque você fala em outro lugar também. Só citando. Então, na enumerologia, você colocou... É página 18, a numerologia. Colocou a profilaxia de conflitos. Tá. Aí, na fatologia, você colocou a profilaxia da conflituosidade. O que eu quero, vamos dizer, aprofundar nisso? A gente, pelo menos aqui que eu estou vendo o contexto, está falando muito de compra e venda, mas a gente sabe que tem a questão do aluguel, e eu acho que o mais conflito que pode ter é a questão da relação do inquilino e do locatário, do locador-locatário, né? E porque isso se arrasta, às vezes, por anos, né? Então, às vezes, o camarada fica lá 5 anos, 6 anos, 10 anos, aí dá aquele problema de despejo, aquele problema todo. Eu não sei se você se referiu a isso, mas como é que você pode falar na relação do corretor? Porque tem aquela questão também que algumas imobiliárias, o corretor faz vamos chamar de venda, mas não é venda, fechamento do aluguel, e daí a imobiliária que toca. Pelo menos alguns é assim, ele ganha a comissão, captou aquele imóvel, fechou o aluguel, tal, e fica com a imobiliária, né? Mas o que eu vejo muito é isso. Eu também tenho imóvel de aluguel lá, e acaba, às vezes, o proprietário entrando no negócio para ver se contorna, porque às vezes o corretor não quer nem saber, como você falou. Larga a bomba lá. E aconteceu um caso com a gente lá, né, de uma reclamação do cliente, que era meio infundada até. Eu achei estranho, falei, mas a imobiliária está pagando a imobiliária para quê, né? É para ele intermediar esse negócio para ver. O inquilino não pode ir direto falar com o proprietário, vira um negócio desagradável, porque você está pondo a imobiliária para quê? Então, como é que você vê? É nesse caso que você falou, o conflito ou... Não, os conflitos são gerados
assim, todo tipo, em né? todo tipo, em todo momento, conflito entre os profissionais lá dentro do ambiente, conflito entre comprador e vendedor, na mesa na hora de assinar contrato, que acaba até, às vezes, quase não fechando o negócio. Conflito de corretor com outro corretor, porque um passou a perna no outro, tem isso conflito também? em geral. É. Agora, o corretor, normalmente, não atende locação. Existe, sim, imobiliário que trabalham com corretor, mas ele não gosta de trabalhar. Não gosta. Meu escritório não tem isso. Tem outra equipe de moças que faz, que são as... Você já chegou a ter isso no passado? Hã? Chegou a ter no passado ou nunca teve? Não, eu tentei implantar, porque, afinal de contas, vocês não estão ganhando em venda, vão ganhando em locação. Mas o corretor não tem interesse, ele quer fazer venda. Ele quer vender. Então, é difícil você encontrar um escritório escritório pequeno, né? Que ele faz tudo, né? Mas quando é escritório grande, que tem equipes separadas. Então, mas aqui, por exemplo, que a locação requer outro entendimento. É isso que eu queria chegar. De postura, né? Posturas, de leis, um monte de outras coisas que o corretor não conhece. Então fica difícil trabalhar, porque aí vai gerar conflito. É porque... Agora, eu não sei como é o caso do seu escritório, que você trabalha, que não... É porque, no fundo, mesmo que o corretor não, vamos dizer, não interceda ali, o proprietário da imobiliária é um corretor, né? Em tese. Jorge, esses conflitos são inevitáveis. Inevitáveis. Tem que saber trabalhar com isso, e é complicado, porque por mais que você queira evitar isso de levar ao proprietário, acaba chegando no proprietário. Não, eu estou querendo ir mais além, até para explorar a questão do para-direito. Então, por exemplo, a pessoa chega num ponto que ela não consegue pagar o aluguel. Não é nem má fé, ela não consegue. Tá. E o proprietário aperta que quer o despejo. Sim. A lei do inquilinato lá e tal. Aí fica a situação da imobiliária acionar o advogado para tirar a pessoa, às vezes botar até na rua. Isso. Eu soube lá na minha cidade um caso de um assassinato, que o camarada era dono do restaurante desse negócio de polenta, não sei o quê, e como é que chama lá? O corretor começou a ficar em cima do cara, deu uns 5 minutos no cara, o cara pegou uma escopeta, foi lá e deu um tiro e matou o corretor, porque o cara realmente ele era daqueles agressivos, sabe? Daquele que... porque ele não tinha condições, ele não queria perder o negócio, não houve uma negociação e tal. Então, às vezes, chega nessa situação, né? Não chega nem na justiça, o negócio já piora tanto. Então, que dica que você pode dar para o assistencial, nesse caso? Como é que agir numa situação de despejo, em que, teoricamente, nós estamos falando de interprisão, né? Que o proprietário, ele aluga para quê? Para receber o aluguel. Mas aí o outro não tem condições de pagar. Como é que fica isso? Olha, eu consegui minimizar 80% desse problema adotando a cláusula de arbitragem. Mediação e arbitragem. Mediação de arbitragem. Por quê? Na cláusula comum, elegendo um fórum para disputas judiciais, você vai entrar com o despejo. E o inquilino já vai receber o oficial de justiça na casa dele para intimar. Aí já tá feito o problema, já está concretizado. Aí o inquilino já fica revoltado. Poxa, eu não posso pagar, aí que entra o negócio. Agora estou com o meu nome sujo. Para minimizar isso, essas interprisões, nós colocamos cláusula de arbitragem no contrato. O primeiro passo é ir para a arbitragem e fazer um acordo. Não existe ação direta. Nós não trabalhamos assim. Advogado é que não gosta disso, né? Se tiver algum advogado aqui... Pois é, advogado que... Entendeu? Então, aí, o inquilino é intimado a comparecer, não há processo, vai lá, conversa, acerta, junto, às vezes, com o proprietário... Ainda numa fase amigável. Parcela, pronto. Sai todo mundo no ganha-ganha. E não houve processo. Ficou um custo menor para todos. Agora, se ele não quer nem mesmo comparecer lá na Câmara Arbitral para fazer um acordo, para expor o seu problema, então aí não dá mais jeito, aí tem que entrar com o despejo mesmo. Mas o despejo é o último recurso. O processo da justiça, para nós, é o último recurso. É isso que eu queria que você esclarecesse. É na base da pacificação. Vai amigavelmente, lá, né? Amigavelmente, para ver se contorna tudo. Sim. E olha, 90% dos casos que vão para arbitragem, resolve lá. Tudo bem? Você queria fazer a pergunta? Alvebetógrafo Edson, Fatologia, página 17, sexta linha de baixo para cima.
Poderia discorrer como se apresenta a carga da convivialidade com os colegas de profissão, sobretudo entre o agente imobiliário interassistencial e os agentes convencionais, possivelmente iguais em qualquer outro lugar do mundo? Bom, a carga da convivialidade, ela é um assunto bem relevante para um escritório imobiliário, porque ali o ambiente é realmente difícil. Agora, fazer um paralelo, um cotejo entre o agente imobiliário interassistencial ou o agente, o corretor de imóveis, é complexo, porque hoje nós não temos ainda agente atuando por aí, interassistencial. No caso, eu é que tinha que verificar isso e contornar os problemas. Resolver do jeito que dava, da melhor maneira possível, melhor para todos. Tinha vezes que tinha que desligar mesmo o cidadão do escritório, porque não havia como fazer entender que o ambiente tem que ser sereno, tranquilo, todos amigos, um contribuir com o outro. Por exemplo, às vezes um corretor captou aquele imóvel. O outro corretor tem um cliente que quer ver aquele imóvel. Ele vai perguntar, como está como está o imóvel? Está bom, está bonito? Ele vai, não, vai lá sim, vai, pode, beleza, sem problema. É um bom imóvel, você vai conseguir vender. Sorrateiramente ele vai dizer assim, olha, eu vou junto e a gente divide a comissão, tá bom assim? Quer dizer, não contribui. Aí cria os conflitos. Ou então ele nega de dar informação. Isso aqui também é outra coisa difícil. Aí já cria aquele antagonismo entre um e o outro. E aí vai embora. Aí o antagonismo permanece. Imagina só, um ambiente de trabalho, esse pessoal lutando para ganhar a sua comissão, sua vida, seu dia a dia, e nesses conflitos. Não é fácil. Parafatologia, página 18, segunda linha. Poderia falar sobre o incremento da autoparaperceptibilidade na manutenção da interassistencialidade? Bom, o incremento, aí quer dizer assim, o incremento dos potenciais parapsíquicos pessoais. Ampliar esse potencial. Quanto mais ampliar, melhor para o agente imobiliário. Na Principiologia, página 18, como você relaciona o princípio da inseparabilidade grupo kármica com o seu tema? Bom, o princípio da inseparabilidade... Nós não evoluímos sozinhos, né? Então, está aí. Nós estamos num grupo karma. Quem está lá, seja corretor, seja dono de imobiliária, seja funcionário da imobiliária, seja todos os participantes, os atores ali, já se conhecem de já se conhecem há muito tempo. Então, só mudou o cenário, né? Os atores são os mesmos, né? Aqui tem uma pergunta, eu acho bem ampla, mas eu vou te falar. Uma você já respondeu, que é sobre a legislogia. Poderia expandir as leis do contágio psicológico e as leis do direito intrafísico? As leis do direito intrafísico é um mundo, mas aí você dá um apanhado geral, né, na interação aí com o trabalho imobiliário. As leis do direito e qual outro? A lei do contágio psicológico e as leis do direito intrafísico. Como é que essas duas se... o contágio acaba esbarrando no direito do outro. Isso é um problema sério, né? Então, eles acabam se chocando, né? Eu estava procurando aqui empurroterapia, não é isso que você colocou aqui? Empurroterapia, sim. Eu não achei aqui, que quero te perguntar. Eu achei até que não existia, mas eu procurei na internet, achei que tem essa expressão. Você pode colocar para a gente o que é? A empurroterapia é usado em certos tipos de venda, né? Por exemplo, na farmácia, você vai lá buscar um remédio com a receita, o seu médico deu aquele nome daquele remédio, ele fala, não, mas eu tenho um outro aqui, que é outra coisa, mas é a mesma coisa. Não, mas eu quero esse aqui, que o meu médico, não, mas esse aqui tá bom, esse aqui é ótimo. Na farmácia, na concessionária,
onde ele vai empurrar acessórios, bugigangas que você não compraria, e também tem no mercado imobiliário a empurroterapia. É como assim? Vamos lá. É empurrar, como os corretores diziam, ele não vendeu, ele empurrou goela abaixo. Falou tanto, fez tanto, pressionou tanto que a pessoa comprou. Ele caiu na empurroterapia. No lançamento de apartamento, a construtora tem lá um apartamento lançado de 40 metros quadrados. Os quartos são minúsculos, né? O que a construtora faz? Ela faz um armário embutido de 30 centímetros de profundidade e uma cama de casal mais curta. Sobra um corredorzinho, certo? Quando você vai visitar o apartamento decorado, que eles chamam, você vai ver e dizer, nossa, que maravilha, o quarto é ótimo. Cabe um armário embutido e cabe uma cama de casal. E você está em pé, né? Não botou nenhuma roupa no armário. Só que ninguém abriu a portinha aqui, vai ver que aquele armário não cabe uma camisa pendurada no cabide. Né? Não fecha a porta. Se você deitar, o pé fica lá de fora, então. A pessoa compra o apartamento, fica satisfeita, depois recebe a chave, vai verificar, para comprar os móveis, não cabe quase não cabe a cama de casal. É isso. Houve uma empurroterapia. Outra empurroterapia que acontece é aquelas festinhas, churrasco, pizza, sorvete, nos lançamentos. Oferece tudo aquilo lá, aquela coisa toda. Dá uns drinks para ele, que ele fica mais macio ainda, né? Aí ele compra, depois não sabe nem por que comprou. É técnica, né? Eu sabia que eu tinha visto isso. É uma técnica anticosmoética. Aqui, ó, chegou mais uma pergunta aqui. Você já respondeu as duas, mas aí, de novo, se você quiser dar uma outra abordagem, ou quiser fazer um outro exemplo. Poderia explanar em Parafatologia, página 18, sobre o incremento da autoparaperceptibilidade na manutenção da interassistencialidade. E a outra questão é a assistencialidade parageográfica. Tá. Você já falou sobre as duas, mas você pode abordar se você quiser. O incremento aqui, como eu já expliquei, da autoperceptibilidade é ampliação dos potenciais pessoais. Ampliar o parapsiquismo, melhorar o parapsiquismo. É isso? Para, vamos dizer assim, aprimorar a interassistencialidade. Não é isso? Uhum. E o outro é? O outro é a assistencialidade parageográfica. Quando você faz assistência aqui no intrafísico, automaticamente vai estar fazendo assistência no extrafísico. Então, é dupla a dimensão, é mão de duas vias, de duas mãos, né? Uma avenida de duas vias, que vai e vem, e quando se fala em parageografia, a geografia é extrafísica. Então, se você compra um imóvel num local, evidentemente que existe a cópia que no extrafísico. E, por exemplo, se for fazer um TENEPS naquela casa, vai trabalhar com a dimensão extrafísica, dentro daquela parageografia. A assistência na parageografia. Está desligado. Tem diferenças entre imobiliárias pequenas e imobiliárias grandes, né? Sim. E nós estamos numa cidade, estou dando um exemplo daqui, mas vamos pegar o corretor que ele trabalha sozinho na imobiliária, aí pegando o gancho que o Jorge falou da questão de locação e venda. Então, o corretor acaba trabalhando só ele não tem colegas, né? É só ele de corretor, desenvolvendo o trabalho. E muitas vezes nem tem como ter muitos corretores. E tem aquela imobiliária em cidade grande, digamos Porto Alegre, que tu tem imobiliárias com 500 corretores até 1000 corretores. Qual a diferença de atuação do agente, né, cosmoético numa imobiliária pequena e numa imobiliária grande? Nenhuma. Eu pensei nisso também, nenhuma. Não pode ter haver nenhuma diferença. O trabalho dele vai ser um trabalho diferenciado e ele vai atuar da forma como ele sabe atuar, sem diferencial. Aliás, ele vai na imobiliária pequena, ele faz o trabalho dele com menos pressão. Na imobiliária grande, ele vai ser exemplo, o exemplarismo aí. Vai sofrer muita pressão, né? Vai.
vai ter que ter muita força presencial para poder sustentar, para não ser engolido, né? É isso mesmo. Mas eu pensei exatamente isso. Vamos lá. Ô Edson, página 19, fobiologia. Você poderia falar sobre a xenofobia aí no contexto do verbete? Qual que é? Fobiologia? A xenofobia. Na primeira linha. Xenofobia. A xenofobia? É. Me fugiu, xenofobia. Xena que vem de fora, é estranho, é estrangeiro. É medo do que vem diferente do que está acontecendo. Então, no caso aí, a xenofobia é o corretor que tem receio de atendimento de cliente. Ele precisa atender, mas ele tem medo. Ele tem fobia. É estranho, mas tem isso. É estranho, mas tem. Ele fica nervoso, tenso, ele gagueja, ele não consegue se expor direito, porque ele tem medo. E que medo que você tem? Mas não sei. A timidez, não sei. Será que não é aquilo que está fora do contexto dele, e aí ele tem, tipo, um pânico, alguma coisa, por exemplo, ele está dentro daquele contexto dele, vê um grande empreendimento, vê alguma coisa fora da cidade, sei lá, não está dentro disso? Mas é isso aí, ó, por definição, estou lendo aqui o OAS, é desconfiança, temor ou antipatia por pessoas estranhas, ao meio daquele que as ajuiza, ou pelo que é incomum, ou que vem de fora do país. Então, xenofóbico do estrangeiro é uma dessas acepções, né? Aí veio o xenofobismo. Mas, assim, qualquer coisa que seja diferente daquele habitual, que já vem de fora para ele, né? Porque ele tem o cerco dele, né? O controle. Então, mas isso aí é muito comum dentro do contexto dos corretores, viu? É comum. Esse receio é o que já foi falado, até com medo de coisa nova, aí cria os bolsões. Acho que poderia ser também o agente imobiliário usual, que tem receio às ideias novas de se tornar um interassistencial também, né? Sim. Como é que é? No caso, o agente imobiliário, classificado como assediador ou amaurótico, tendo aquela xenofobia em relação às ideias novas que o Edson coloca para eles lá sobre se tornar interassistencial, né? Pode ter, sim. Aí, no caso, as ideias, a gente fala mais neofobia, né? E a gente usa mais a expressão neofobia quando vem de ideias. E quando vem de pessoas, assim, é mais xenofobia, de coisas que vêm de fora. Mas é tudo parente mesmo, né? Ele falou de uma questão que eu acho que a gente tem 3 minutos que a gente pode discutir, que eu acho bem importante, que é aqui na argumentologia, na caracterologia sua aqui, ó, que você coloca 3 classes ou classificações para a prática da intermediação imobiliária a serem estudadas pela consciência lúcida, que você coloca assediadora, amaurótica e interassistencial. Em alguns momentos eu até achei que a amaurótica e a assediadora era mais ou menos muito par e par, né? Muito próximo, né? E o que eu achei interessante também é que você deu lá abaixo o prognóstico, o diagnóstico e o prognóstico. Você pode dar uma apanhada geral? Você tem condições de fazer isso em 2 minutos? Bem, a condição de assediadora está aí já descrita. O que vem a ser isso aí? É o que já comentamos, auxiliando a fraude da documentação, ele faz questão disso aí, ele não se importa com os resultados da interprisão, tende a negociação sob pressão, ele quer fechar, ele força de toda maneira, não atende o cliente pós-venda, que já foi comentado. Já o amaurótico, esse é comportamento que você nota assediador, ele assedia mesmo, ele não tem arrependimento. Ele faz e tem prazer nisso aí. Eu quero ganhar o meu, né? Eu quero ganhar o meu. Amaurótico já é aquela falta de visão, né? De cosmovisão, visão de conjunto. Às vezes ele fica na defesa intransigente de interesses do cliente.
Poxa, o cliente quer alguma coisa, mas quer que o apartamento fique com aquele imóvel, aquela sala de jantar. Mas o vendedor não quer ceder. Aí ele pega isso como uma bandeira. Não, será que o cara não pode abrir mão? E vai lá discutir com o vendedor, né? Discutir no bom sentido, né? Vai discutir. Então, esse tipo de atitude que eu vejo. Não tem visão de conjunto. O que ele está colocando aí, o que ele está se expondo aí? Ele não deseja mal, mas também tem uma obnubilação ali qualquer, né? E o interassistencial? E o interassistencial já está aí na visão cosmovisiológica, esclarece os detalhes referente ao imóvel, auxilia na concretização do melhor negócio, ele quer o melhor para todos. E esse prognóstico é isso. E esse aí visa o desassédio e está praticando a interassistencialidade. E o prognóstico, o diagnóstico é que hoje, no que a gente vê em 2015, a condição de guia maurótico é o que mais tem. E uma quantidade menos de assediadores, né? E a gente vê o prognóstico é uma especialização, ou melhor dizendo, em poucas palavras, se especializar no seu trabalho, que é cursos dentro da área de corretagem de imóveis, e se especializar dentro das nossas ideias aqui, das Verpons. Cursos de Conscienciologia, os dois juntos vão trazer essa condição. Uhum. E aí você termina com visão do melhor para todos, que é o ideal, né? Que é mais cosmoético, né? Posso só completar isso aí? Me veio uma ideia aqui, me veio até uma repercussão, quando você estava falando desses três, e me veio uma pergunta para fazer, que eu acho que eu percebi uma consciência nesse perfil. Você teve algum tipo de repercussão durante o trabalho que você fez de, vamos dizer, corretores extrafísicos dentro desse contexto de assediador amaurótico, vindo na sua psicosfera para você fazer assistência agora extrafísica? Que a gente não falou disso, né? É muita pressão, viu? Eu sofri muita pressão porque... Na hora que você estava falando Não, disso. eu digo no trabalho, no desenvolvimento do trabalho, eu tive muita pressão. Aqui não, aqui no campo... Aqui acho que não teve muito aqui problema. é amparo. Tudo bem, gente, olha, nosso tempo já esgotou. Olha, viu que se a gente passou 1 minuto do tempo aí, 1 minuto e meio, é porque precisa de fazer mais verbetes, Edson. Então, a gente está aguardando, parabenizo você por esse primeiro verbete. Estamos aguardando aí os próximos verbetes. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram aqui presentes, com as perguntas, as colaborações. A gente aguarda vocês todo dia, a gente tem tertúlia de meio-dia e meia, 2h30, né? E como vocês puderam constatar, são as perguntas de vocês, junto com a dinâmica do verbetógrafo do dia, que movimenta o nosso debate, né? Então, a gente aguarda vocês, tertulianos e teletertulianos também, que a gente agradece também a atuação aí com as perguntas, e agora a gente passa para o nosso comercial. Boa tarde a todos. As pontuações da tertúlia de hoje são 18 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 23 perguntas online. Temos um recado. Mércia, curso Cátaros. Boa tarde a todos. Na CIP estará acontecendo, neste próximo domingo, dia 19, o curso inédito sobre os cátaros. Este curso será ministrado pelo professor João Ricardo Schneider, pesquisador da história do parapsiquismo. Trará uma abordagem sobre o contexto histórico da Europa na Baixa Idade Média, as bases do catarismo, as cruzadas e a Inquisição e as influências do pensamento cátaro. O curso terá início às 8h30 da manhã na sede da CIP, no Polo Discernimento. Maiores informações poderão ser obtidas pelos telefones 45 2102 1421 ou 2102 1422 na própria sede da CIP a partir das 15 horas. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Dessoma Lúcida, na especialidade Dessomatologia, do verbetógrafo Jorge Washington. Boa tarde.